Oi, pessoal, meu nome é Thalita, eu sou professora de Física e Matemática e hoje a gente vai falar sobre função. O que é função? Função é quando existe uma relação de dependência entre duas coisas. Eu digo que função é comer lanche, porque se eu como um lanche, eu pago R$ 5. Se eu como 2 lanches, eu pago R$ 10. Se eu como 4 lanches, eu pago R$ 20. Então, se você me perguntar assim, quanto eu vou pagar? Eu só tenho um jeito de saber quanto você vai pagar. É se você me disser quantos lanches você comeu, certo? Então, essa relação de dependência é a função. Então, a gente fala assim, o quanto eu vou pagar vai ser o meu y e quantos lanches você comeu é o meu x. Então, o meu x é a variável independente e o meu y é a variável dependente. Porque eu só sei quanto eu pago se você me disser quanto você comeu. Então, ela depende do valor de x. Um outro jeito da gente falar y na função é falar f de x, porque é a função que depende do valor de x. Quem depende do valor de x é o meu y, tá bom? A primeira função que a gente vai conversar é a função de primeiro grau. A função de primeiro grau, ela chama primeiro grau porque quando a gente olha aqui na minha variável independente, que é o x, tem um umzinho. Então, umzinho, primeiro grau. Na função de primeiro grau, a gente tem esse a e esse b, que são duas constantes que podem ter qualquer valor. Podem ser positivas, negativas, fração, número com vírgula, qualquer valor. A única coisa é que o a tem que ser diferente de zero. Esse a não pode valer zero, certo? Então, quando a gente olha a nossa função, é como se eu estivesse dizendo assim, y é igual a vezes x mais b. Se eu pego aqui o exemplo de uma função, f de x igual a menos 3x mais meio, quem é o meu a? O meu a é menos 3 e quem é o meu b? Mais meio. Eu sempre tenho que prestar atenção nos sinais. Eu tenho que levar os sinais quando eu acho o valor de a e b. Se eu pegar o meu segundo exemplo de função, quem é o meu a e quem é o meu b? O meu a a gente sabe que é o valor que está com x, então o meu a vale mais 4. E o b não tem, ele vale 0. E não tem problema nenhum o b valer 0. Como que a gente esboça o gráfico de uma função de primeiro grau? Esboçar o gráfico de uma função nada mais é do que mostrar a cara que essa função tem. Então, para a gente escrever, para a gente desenhar a cara dessa função, a gente faz o quê? Se o meu exercício não dá os valores que o x deve ter, eu escolho os valores que o x vai ter. E eu escolho os valores que eu quiser. Quanto você quiser, você pode colocar. Eu gosto de sempre colocar menos 1, 0 e 1. Eu penso sempre no número negativo, 0 e um número positivo. Então, se o meu x vale menos 1, eu venho aqui no lugar do x e substituo o meu primeiro, Então, é 2 vezes menos 1 mais 5. 2 vezes menos 1 é menos 2 mais 5, que dá 3. No meu segundo valor, que o x vale 0, 2 vezes 0 mais 5. Lembrando, que o x é o valor que eu estou escolhendo. 2 vezes 0, 0 mais 5. 0 mais 5 é 5. E no último chute que eu dei, meu x vale 1. Então, 2 vezes 1 mais 5. 2 vezes 1, 2, mais 5, 7. Então, agora eu encontrei quais são os pares ordenados da minha função. Quando a gente escreve os pares dentro de um parênteses, é sempre primeiro o valor de x e depois o valor de y. Então, o meu primeiro par foi menos 1 e 3. O meu segundo par foi 0 e 5. E o meu terceiro par foi 1 e 7. E aí, eu vou colocar no gráfico. Lembrando que no gráfico, quem está no chão é o x. Lembrando que chão é com CH, mas é só para guardar. Então, quem está aqui é o x e quem está aqui de pé
é o y, ou f de x, porque é a mesma coisa, só tem um nome diferente. Então, o meu primeiro par é menos 1 e 3, então, ó, menos 1 no x, lembrando, x para cá positivo, para cá negativo, para cima o y é positivo, para baixo o meu y é negativo. Então, o meu x valendo menos 1 tá aqui, com o meu y valendo 3. Então, conto, ó, 1, 2, 3, achei o meu primeiro encontro, ó. Faço realmente um número encontrar o outro. O meu segundo par é 0 e 5. Sempre que o seu parzinho tiver 0, a bolinha vai no outro número. Então, sempre que for 0 e alguém, a bolinha vai no alguém. Alguém e 0, a bolinha vai no alguém. Então, aqui, ó, quem é o nosso alguém? O nosso alguém é o 5. Então, a bolinha vai lá no 5, que está no y. E o meu último par é 1 em x e o y valendo 7. Então, 1 no x e o meu y valendo 7. Então, faço um encontrar o outro e aqui está o meu encontro dos dois. Ligo os pontos, encontro quem é a reta, que é a minha função 2x mais 5. Uma função de primeiro grau vai ser sempre uma reta inclinada. Independe da inclinação, mas sempre inclinada. Tá bom? Uma outra maneira que a gente tem de analisar uma função de primeiro grau é observando se ela é crescente ou decrescente. Como é que a gente analisa isso? A gente sempre vai olhar para o valor do a. O a é quem está com o x. Então, às vezes, a minha função está fora de ordem. Se a minha função estiver assim, ó, 3 menos 2x, o a é quem está com o x. Então, nesse caso, meu a vale menos 2. Então, é o seguinte, se o meu a for maior que 0, ou seja, se o meu a for positivo, tiver um sinal de positivo, a minha função é crescente. E o que é crescente? Crescente é um avião decolando, ó, subindo. Se o meu a for negativo, menor que 0, a minha função é decrescente. E decrescente, um submarino afundando para baixo. Ok? Então, função crescente quando o a é positivo, função decrescente quando o a é negativo. Sempre olha para o a. O a é quem está com o x, tá? Um jeito rápido da gente ir lá e mostrar a cara de uma função ou obter mais informações de uma função é fazendo um chute bom. Então, se eu pegar essa função menos 2x mais 3, quais são os chutes bons que eu posso dar aqui para eu ter mais informações em menos contas? Eu chuto primeiro o 0 aqui e depois um 0 aqui. Então, se eu chuto meu x valendo 0, então vai ser menos 2 vezes 0 mais 3. 2 vezes 0 é 0. 0 mais 3, 3. Se eu chuto agora o meu y valendo 3, o y é a mesma coisa que f de x. Então, o que eu disse para você é que f de x vale 0. Então, isso aqui que vai acontecer. É essa minha equação. E essa minha equação, como que eu resolvo? Ó, igual a 0. Quando é mais 3, ele pula para lá, menos 3. Então, isso aqui vai ficar 2x menos 3. Eu quero saber o valor de x, então esse menos 2 tem que sair daqui e passar para lá. Ele estava multiplicando, passa para cá, dividindo. Então, x é igual a menos 3 sobre menos 2. Ele vem com tudo, inclusive com sinal. Menos com menos é mais. Então, x igual a mais 1,5. Então, quais foram os dois pares que a gente encontrou? O primeiro par que a gente encontrou foi 0 e 3. E o segundo par que a gente encontrou foi 1,5 e 0. Então, vamos lá, ó. A gente não falou que sempre que o parzinho for 0 e alguém, a bolinha vai no alguém? Então, nesse primeiro caso, a minha bolinha vai aonde? Lá no 3, no y igual a 3. E nesse caso, a minha bolinha vai aonde? No 1,5. Então, ó, se aqui é 1 e aqui é o 2...
Aqui está 1,5, minha bolinha está aqui. E quem é o meu gráfico? Quem vai ser a minha função? Liga os pontos, ok? Esse valor aqui, quando a gente faz y igual a 0, é o que ele pede de raiz. Quando ele fala para você assim, ó, encontre a raiz da função, é fazer o meu y igual a 0. Então, no nosso caso, quem é a raiz? A gente encontrou que a raiz é 1,5. Combinado? Certo? Então, agora, a gente vai falar sobre domínio, contradomínio e imagem. Domínio, contradomínio e imagem, o que que é? Domínio é o valor do x. Vou apagar aqui só. Domínio é o valor, todos os valores que estão em x, é o meu conjunto x. Contradomínio são todos os valores que estão em y. E imagem, quem vai ser imagem? Imagem é quem recebe seta. Então, olha só, esse aqui manda uma seta para esse aqui manda uma seta para esse aqui manda uma seta para esse, e esse aqui manda uma seta para esse. Quem recebeu setinha é a minha imagem. O conjunto inteiro é o meu contradomínio, todo o conjunto do y, o conjunto inteiro do x é o meu domínio e quem recebeu seta é a minha imagem. O que que a gente tem que tomar cuidado? Aqui, ó, eu posso ter um elemento do domínio mandando uma flecha para cá e o outro elemento do domínio também mandando uma flecha para o mesmo elemento. Não tem problema. Se eu tenho aqui, ó, dois elementos do domínio mandando a flecha para o mesmo elemento do contradomínio, não tem problema. O que não pode acontecer é, se você pegar o seu conjunto domínio e o seu conjunto contradomínio, se você colocar os seus elementos aqui, o que não pode é, quer ver? Que este elemento mande duas setas para um elemento daqui. Isso não pode acontecer. Então, aqui, ó, dois filhos podem ter o mesmo pai. Não tem problema, ó. Esse filho tem esse pai e esse filho tem esse pai. Então, dois filhos podem ter o mesmo pai, tá bom? E quais são os tipos de função que a gente tem? A gente tem 3 tipos de função, que são sobrejetora. O que é a função sobrejetora? A função sobrejetora, olha só, esse aqui é o meu domínio e esse aqui é o meu contradomínio. Quem ganhou flecha é a imagem. Então, na sobrejetora, o contradomínio é a própria imagem. Ó, não sobrou ninguém aqui nesse conjunto Y, todo mundo ganhou flechinha, tá bom? E não tem problema que um elemento receba duas flechas, ó, dois filhos têm o mesmo pai, não tem problema. A outra função é a função injetora. O que a função injetora me diz? Que o domínio só pode ter uma imagem. Então, ninguém pode ter dois pais aqui, ó. Cada elemento manda uma flecha para um elemento diferente. E pode sobrar, não tem problema. Que é na sobrejetora, a gente viu que não pode sobrar. E a função bijetora é quando ela é injetora e sobrejetora. Então, para ser sobrejetora, não pode sobrar ninguém. Olha só, conjunto Y, não sobrou ninguém. E para ser injetora, cada elemento só pode receber uma flechinha só. E foi o que aconteceu. Cada elemento só mandou e recebeu uma flechinha só. Então, isso é uma função bijetora, ok? Então, acho que por hoje é só. Espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, comenta. Até a próxima. Tchau!